Fala galera, estamos ao vivo, mais um Tô Salvo Podcast para ser bênção na sua vida, na tua casa e na sua família. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um episódio aqui do Tô Salvo. Fique conosco, que aqui você vai ser mais do que abençoado, tá ok? E desde já eu te convido também a ser bênção na vida de alguém, compartilhando esse link, esse episódio com quem você puder, no grupo da família, no grupo do trabalho, da igreja, enfim. E para você que é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para toda segunda-feira às 20 horas o YouTube te avisar que tem mais um episódio ao vivo, tá bom? E não esqueça também de deixar o seu like, que vai nos fortalecer demais, tá bom? Queridos, hoje nós temos aqui o nosso querido irmão, nosso pastor, um pastor jovem, um pastor aí que está no gás, na cidade de Marília, que tem um testemunho, uma história de vida ministerial, profissional, que com certeza vai te motivar, vai abençoar a tua vida poderosamente nessa noite. Diretamente da Igreja Evangélica das Nações, da Igreja da Zona Norte, lá do Santo Antonieta, nós temos a honra de receber aqui, queridos, o pastor Marcelo Conelheiros. Boa noite, pastor, a paz, seja bem-vindo, viu? Boa noite, muito obrigado. Obrigado a todos aí, obrigado, Evandro, pela oportunidade. Amém. Né? Agradecer a Deus aí por esse momento e que nós possamos aí juntamente levar de uma forma clara e tranquila aí o que Amém. Deus tem feito e faz na nossa vida. Glória a Deus. Maravilha, maravilha. Galera, bom demais ter o Marcelo aqui, viu? Eu acho que do time das nações aí, da linha de frente aí, falta poucos pra vir aqui, né? Falta pouco. Só deu e aí. Ó, falta o Kid que tá me enrolando. O Kid, na verdade, a gente já tinha a data com ele pronta. Na semana antes da data dele, ele caiu da escada lá e arrebentou a cara. Eita, nós. Foi, ele me mandou um zap do hospital, com a cara inchada assim, ó, cheia de faixa, parecendo uma múmia. Evandro, não vou poder estar aí com vocês e tal. Eu falei, amém, pastor. E aí eu falei, bom, depois se você recuperar, a gente marca, né? Aí eu tentei marcar com ele pra esse mês, mas tá tendo um negócio de casa, de varões na igreja lá também, né? Vai ficar pra abril ou pra maio o Kid aí. Você vê que interessante? Queridão, já tá liberado você vir, viu, Kidão? Ah, vai! O Kid, eu fiquei com ele por volta de 8 anos lá. E o Kid, eu tive lá, cara, eu cheguei a presbítero junto com o Kid Gongon. Na Oeste? Na Oeste. Ele foi pra Zona Oeste, logo na sequência eu fui pra lá. Nós trabalhamos junto com o Marcelo Buioc nos jovens, Sim. Depois a gente liderou casais. Rapaz, nós conseguimos até fazer casamento na Zona Oeste. Que aí legal, eu e minha esposa. velho. Que benção. A Camilinha na barriga ainda, nós íamos de ônibus. Quando não, nós íamos no Voyage do Kid, quase 10 pessoas dentro do carro. Nossa. O Kid, assim, foi o precursor de bênção na minha vida, na restauração do meu casamento, né? Que Num benção. momento bem, assim, interessante. Foi bem legal. Porque o Kid é bênção. Que dia benção demais. Queridão, vamos marcar aí pra abril ou maio, termina esse negócio de casal que você tem de segunda-feira aí. Eu mandei um zap pra ele, ele falou assim, não, vamos na quarta. Eu falei, não, na quarta não tem mais, que era de segunda e quarta, tô salvo, né? Ah, segunda-feira tem um negócio lá. Eu falei, ó, Kid, vem pra abril então. Aí ele ficou de me responder, não respondeu ainda. Mas maravilha, estamos com uma galera legal aqui, ó. O Alisson Nascimento, que é o Alisson. Alisson Nascimento, Degrados abençoe. Alisson Abreu, que é o outro Alisson. Galera do Querite em peso com a gente aqui. O Lucas tá aqui, ó. Lucas Moreira, Deus abençoe. Saconeleiras, que é a Sara. Marcelo Moreira escreveu aqui, Kid é a lenda. Kid é a lenda mesmo, rapaz. O Kid, nós vamos abrir o Tô Salvo com ele aqui, com ele gritando uau. Você na área. Só faltou o 107. Vai ser massa demais, legal, vai ser benção. Marcelão, vamos lá, para quem não te conhece, cara, quem que é o Marcelo, a igreja, né? Enfim, um resumo aí da sua pessoa. Muito bem. Bom, eu cheguei na Igreja Evangélica das Nações com 15 anos. Hoje eu tenho 39, faço 40 agora, dia 23 de março. Legal. Presentes aí, você pode chamar no inbox que eu mando dia a que caixa é? postal. Dia 23 agora. Nossa, minha filha é 21. 23 eu faço 40 anos. Tenho 2 filhas. A Sara, de 20 anos, fez sábado. E a Camila, com 12 anos. Legal. Sou casado há 20 com a Ana Carolina, né? Uma bênção na minha vida e me tolera todos esses anos. E sou empresário. Hoje eu tenho 3 empresas, né? No ramo cosmético e ramo alimentício. E estou aí no desafio pastoral há 1 ano e 3 meses. Bacana. Né? E aí eu já passei por líder de jovens, já fui líder de casais, já... Tudo uma escada até chegar ao pastorado. Exatamente. É porque na Igreja das Nações nós temos uma forma de
formar líderes, né? Então, uma delas é você fazendo teologia e sendo aceito pelo corpo pastoral, que acontece, apesar que eu acho que somente o Valceli foi assim, o restante todos vieram de baixo. Então, ganho dentro da igreja, multiplica cordas, a partir disso se torna supervisor, coordenador, e aí você é um pastor. Legal. O cargo de presbítero lá tem? Existe. Ele existe. Na verdade, na Igreja das Nações, o pastor-presidente define, né, e o presbitério, que é os presbíteros, junto com os pastores, são os conselheiros, né? Mas quem é a palavra final é o pastor-presidente. É o Berbelzão. Na Zona Sul, sim. Aí na Zona Oeste é o KID, e assim sucessivamente, né? As estacas, elas definem independente. Entendi. Só as celebrações que são ligadas à Zona Sul. Entendeu? Então, peraí, deixa eu entender então. Por exemplo, assim, o KID tem uma autonomia de consagrar um presbítero. Exatamente. Não passa pela aprovação do presidente, então, que é o Berbel. Sim. Entendi. E as celebrações seria para o cara ser pastor de uma igreja. Porque, na verdade, nós somos baseados na visão de Isaías. Que lá está lá, largue sua tenda, firme suas cordas, as suas estacas. Exatamente, essa é a visão. Então, as cordas é da sustentação para a estaca que faz com que a tenda se torne na cidade. Entendi. As estacas, elas são CNPJs independentes. Entendi. E elas são organizadas com o seu corpo pastoral e presbitério. Da própria estaca ali. Da própria estaca. Então, o KID tem o seu presbitério, o Serginho tem o seu presbitério, o Marcilvo tem o seu presbitério, todos têm o seu presbitério. Entendi. Depois de um tempo, nós começamos a ter autonomia de ter as suas celebrações. Então, todas as estacas podem ter celebrações. Porque como a cidade ela cresceu e as pessoas, às vezes, aqui da Zona Sul querem ir lá na Zona Oeste, então a Zona Oeste pode abrir uma celebração na Zona Sul e ter esses membros ligados à Zona Oeste. Entendeu? Entendi. E essa celebração seria uma nova igreja? A celebração ou um trabalho numa casa? Ponto de pregação. Ponto de pregação. Que depois, você começa com uma corda. Né? No meu caso, eu comecei dentro do poliesportivo do Santa Antonieta. Né? Eu tinha trabalhos lá os domingos pela manhã. E a partir disso, inclusive, o Lucas Moreira me deu uma força lá por bastante tempo, tocando violão. O Alisson teve lá tocando violão comigo. O Lucas é severino, né? E aí, quando você... a forma que eu comecei... foi de uma forma um pouco diferente. Eu estava dentro da Zona Sul, já passei pela Zona Oeste, já estive ajudando o pessoal de Jaú na implantação da igreja junto com o pastor Paulo, já ajudei na implantação de alguns ministérios, mas eu nunca fui o cara da linha de frente, eu sempre estava com alguém, né? Então, ficava sem o pastor, eu voltava para onde eu estava anteriormente. Entendi. Quando eu voltei para a Zona Sul, que eu estava no KID, fiquei no KID por um tempo, e aí voltei para a sede, para a Zona Sul. Quando eu voltei para a Zona Sul, eu comecei a liderar casais lá, dar um apoio nos jovens, porque meus filhos são jovens, né? Então, para mim estar perto, eu estava dando um apoio ali nos jovens. Tá de olho nos gavião? Isso, nos gaviões. E aí, depois de um tempo, eu cheguei pro meu pastor e falei assim, pastor, eu preciso de um desafio novo. Tô há muito tempo aqui já, 25 anos dentro da IEM e tal. Eu queria ter um desafio novo. Eu tenho um chamado pastoral e eu quero confirmar esse chamado na minha vida. Ele falou assim, ora, escolhe uma região da cidade e vai começar um trabalho do zero. E foi assim que aconteceu. Oramos e fomos ao Santa Antonieta. Cheguei no Santa Antonieta sem nenhum membro da Igreja das Nações lá, e aí eu fui implantando o trabalho. Hoje nós temos o prédio instituído, que é o formato de celebração também. Então, o Maracá. Muita gente, quando o Maracá abriu, saiu daqui da Zona Sul e foi para o Maracá. Para que eles não ficassem sem ter assessoria lá, mandou-se o Gerson, que é presbítero da Zona Sul, para cuidar desses membros que ali estavam. Então, eles se juntaram e montaram uma celebração lá. Então, eles têm um ponto, um prédio, que prega todos os domingos e sábados naquele local. E nas quartas, nas cordas nas casas. Entendi. Só que a celebração ela é totalmente ligada à igreja que te enviou. No nosso caso, a sede, a Zona Sul. Entendi. Até que lá de fato vire uma... Não vira mais. Não vira mais. Anteriormente, quando ela era autossustentável, ela se tornava estaca. Sim. Hoje não mais. Viraria uma igreja. Vamos imaginar que o Maracá arrecade 50 mil reais a Zona Sul, menos do que o Maracá. Nunca vai mudar. O Maracá vai ser sempre uma celebração que ligada à sede. Exatamente, que vai ser administrada pela sede no corpo pastoral. Que aí a gente está incluso nisso aí. Eu, o Gerson, o Djalma, que são os pastores nas celebrações, estão dentro desse corpo para definir. Marcelo, um negócio interessante que você falou, cara, que é assim, chegou um momento da sua vida que você se viu ali estagnado e procurou o teu pastor para um desafio maior, né? É interessante isso porque assim, hoje você vê que as lideranças, as pessoas da igreja, elas estão
fazendo o caminho oposto, na verdade, né? Elas meio que cansou de trabalhar, de tomar pedrada, e agora quer ir pro banco só assistir culto. Né, cara? E essa é uma contramão que você foi para buscar um desafio novo, né? E assim, o que te levou a isso? Porque foi depois de 25 anos de igreja. Então, podemos dizer que o primeiro amor já tinha ido embora. Sim. Né? 25 anos de igreja, né? Foi mesmo a motivação, o desafio, querer viver essa experiência, Deus queimou o coração. Como é que foi isso daí? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora. No entanto, eu tenho 3 empresas a qual eu gerencio, né? Uhum. E no ministério nunca foi diferente. Eu sempre fui um cara do novo desafio. Eu sempre quis um novo desafio. Sempre fui assim. Sempre estava buscando fazer mais. Eu nunca estava contente só de ser líder de jovens, ou ser só líder de casais. Eu queria estar envolvido em todo o conjunto da igreja onde eu estava inserido. Certo. E uma coisa que eu tinha muito clara no meu coração é que eu era Igreja Evangélica das Nações. Deus me levantou para fazer o que tinha que ser feito na Igreja Evangélica das Nações. Entendi. Não existe outro ministério. Né? Quando nós tivemos uma situação no meu casamento, onde nós fomos caminhar com o Kid na Zona Oeste, várias igrejas nos chamaram. Mas eu sou a Igreja Evangélica das Nações. Naquele momento, o Ministério de Casais da Zona Sul estava passando por uma situação de transição e não estava conseguindo cuidar direito dos membros. Com alguns problemas, como o meu caso, que precisava de um acompanhamento mais próximo. O Kid se propôs, eu continuei dentro da Igreja Evangélica das Nações. Depois de tudo se resolvido e tal, eu falei, eu preciso voltar e mudar a história lá na Igreja Evangélica das Nações. A maioria das coisas acontecem na Zona Sul, né? Porque é onde o pastor presidente está. Uhum. Então eu voltei para a Zona Sul. Nessa vinda para a Zona Sul, nós implantamos os cursos da UDF. E aí nós fomos caminhando e nós percebimos que as pessoas, elas têm esse perfil de, puxa, eu trabalho tanto, tão cansado, eu tô com a mente tão cheia, vou ter que me envolver com coisas da igreja. E aí, o problema sempre era a igreja. Só que nós percebemos que é o contrário. Sim. Porque quantas horas nós damos por semana para a igreja? 2, 3. E para o trabalho? 44 horas semanais. Então, o problema na nossa vida é o trabalho. Então, nós temos que deixar o trabalho para investir no reino. Só que vivemos como? As pessoas elas não têm um perfil de observar o que Deus pode fazer através da vida delas em outras pessoas e assim ela tem o sustento, mesmo trabalhando supostamente menos secularmente. Né? E aí eu ficava assim, o que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo ponto? E o próximo ponto era esse. Era eu me desafiar no extremo, que era poder fazer parte do corpo pastoral e poder apoiar ainda mais a Igreja Evangélica das Nações, não na elite de cima, né? na cabeça de chave. Entendi. Então hoje a gente está aí, eu e a minha esposa estamos cuidando dos odres, que é um evento que acontece na Igreja das Nações muito importante. Sim. Né? Nós estamos dentro do Santa Antonieta e a gente está inserido em tudo que acontece, porque eu tenho na minha mente que eu sempre posso dar mais. E eu mudei um pouco a chave quando fui fazer um curso de neurolinguística. Eu sou formado em neurolinguística pelo Instituto Você, 1, 2, 3, 4, você já ouviu falar sobre isso? E aí eu fiz o primeiro curso, e aí eu fiz o segundo, que chama Pratite, né? Eu aprendi algumas ferramentas onde eu conseguia trabalhar na minha mente para que eu tivesse uma performance maior, trabalhasse uma frequência diferente. Então eu não consigo entender que a pessoa ela não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Entendi. Dá para ser feito. E aí eu quis mostrar isso para mim mesmo. Que era possível. Que era possível. E tem acontecido. Nós, em 6 meses, nós construímos uma estrutura de aproximadamente R$20 mil com 4 famílias. Como isso? É disposição. É poder de trabalho. Deus. É trabalho. Né? E aí Deus vai fazendo. Quando você coloca... Tem momentos que você levanta o cajado, o marciapo, você não molha nem os pés. Pelo menos você tem que molhar a barra da calça. Pelo menos, né? Então, cara, eu tenho isso comigo. Eu tenho comigo que é possível dar mais. Só que eu preciso entender que eu sou uma ferramenta parada nos caminhos do Senhor. Então eu preciso estar pronto. Claro. A gente sempre vai poder mais. A questão é você querer, né, cara? Querer arregaçar as mangas e fazer. É o grande ponto. Entendi. Nós estamos sempre... Porque, assim, nós temos dificuldade de resolver problemas. Essa palavra problema e a palavra pecado, ela tem um paralelo que quando o cristão ele olha o pecado como um problema, ele não resolve. Porque o problema a gente deixa para depois. Quando eu olho como pecado, de fato, eu tenho que mudar e transformar minha vida. Entendeu? Então, as pessoas elas vão deixando os pecados como se fossem problemas e não se confrontam. E aí
aí elas vão se matando, elas vão se contaminando, elas vão ficando cansadas, elas vão ficando... vai sugando as energias dela a ponto que elas não conseguem produzir mais. E principalmente no reino de Deus. Sim. Porque senão elas vão descobrir que aqueles problemas são pecados, vão abandoná-los e Satanás perdeu. Né? Então, para que Satanás não perca, ele vai entulhando os poços das pessoas. Entendi. Ô, Marcelo, você comentou já 2 vezes aí em relação a uma dificuldade que você teve e tal no casamento que o Kid abraçou vocês. Você pode abrir isso daí? Sim. Né? Como um testemunho? Sim. Na verdade, desde os meus 15 anos eu cheguei na Igreja das Nações. Certo. Através da Jesus Fest. Eu sou o fruto da Jesus Fest? Nossa, eu conheço uma galera que veio de lá. Véio. E depois Ninguém é normal. Eu fui ganho na Jesus Fest, depois eu discipulei muita gente na Jesus Fest, depois ajudei na organização da Jesus Fest. Olha então, só, assim, cara. A gente... Durou quantos anos a Jesus Fest? A Jesus Fest eu acredito que mais de 15 anos. É? Mais de 15 anos. Porque eu trabalhei à frente pelo menos umas 4 junto com o Kid. O Kid... Não, o Kid era envolvidão, né, meu? O Kid praticamente... A Jesus Fest acontecia basicamente porque o Kid era um dos pilares ali. Né? O Kid é muito articulado, né? O Kid ele é muito articulado. O Kid, ele pega as coisas para fazer, ele consegue fazer de uma forma simples as coisas se tornarem realidade. Sim. Então ele tem uma articulação muito legal. E aí eu cheguei na igreja, aos 19 anos eu conheci minha esposa. Até então eu era virgem e tal. E aí primeiro erro meu, fui contra a minha liderança. Queríamos começar a namorar e nós tínhamos a oração de 6 meses. Sim. Eu lembro até hoje, quem era o líder de jovens na época, que estava lá, era o Lívio, pastor Lívio. Talvez ele nem se lembre disso. E aí eu fui falar com ele, ele me falou, falei, não, você acha? Eu vou resolver do meu jeito. Beleza, não aceitei orar os 6 meses. Aproximadamente alguns meses, a minha esposa estava com uma gastrite de quase 2 centímetros. Nossa. De nome Sara. E aí essa gastrite começou a crescer, né? Entendi. E aí nós tínhamos que resolver essa gastrite. Aí eu comecei errado, né? Após isso, teve algumas traições da minha parte, fiz algumas coisas muito erradas aí. Né? E chegou um momento que eu tinha que decidir. E aí nós fomos fazer um curso chamado Aliança. Hoje nós ministramos esse curso. Olha só, cara. O Kid nos chamou para fazer esse curso. Eu estava já quase abandonando a igreja, porque eu estava envolvido naquela lama toda e para mim estava bom, né? E aí eu estava perdendo meu casamento. Aí o Kid nos chamou e tal, começamos a fazer essa lição. Chegou na lição de perdão, quebrou tudo em casa, né? Falei pro Kid, não vou falar aqui. Vou falar na minha casa com a minha esposa e vou resolver lá. Chegou lá, velho, quebrou tudo. E aí nós tínhamos um ponto para... Você pôs tudo na mesa. Exatamente. Aí tínhamos um ponto. Continuamos ou paramos? Aí ela decidiu que o casamento era para a vida toda, então vamos prosseguir. Amém. E aí eu chamei o pastor Kid, conversei com ele sobre tudo que nós conversamos, falei assim, olha, eu preciso de um acompanhamento mais de perto, porque o negócio é sério e tal. E aí fomos caminhando. Então o Kid, ele foi assim, na restauração do meu casamento, o Kid foi fundamental. O cuidado, a simplicidade, a preocupação, nós caminhávamos na Esmeralda junto, momentos que eu tinha de picos de vontade de fazer as coisas, ele estava comigo, né? Porque as pessoas elas não entendem, mas o viciado em sexo ele é igual ao viciado em droga. Sim. É uma doença também, cara. Exatamente. Então você tem que vigiar constantemente, né? Quanto a isso. E aí tivemos outras situações durante o nosso casamento, mas esse foi o marco maior. Esse foi o maior problema, o maior pecado. Olha, o problema, você percebe? Então, quando eu trato o problema, não tem problema. Vamos lá, é um probleminha. Não. Esse foi o nosso maior pecado, assim, que foi o divisor de águas. Depois disso, nós caminhamos nos jovens, nós fomos crescendo ministerialmente, e hoje nós estamos onde nós estamos, no Santa Antonieta. Legal, e hoje você dirigia uns trabalhos relacionados aos trabalhos, aos casados. Eu também tenho essa vertente, mas como eu estou iniciando o trabalho no Santa Antonieta, entendi. Eu estou você está pegando de tudo, a igreja inteira. Para você ter noção, nós chegamos às 6 horas da tarde, eu, as minhas 2 filhas e minha esposa, ainda bem que eu tenho 2 filhas. Então um lava o chão, o outro limpa as cadeiras, o outro liga o computador, o outro liga o som. E aí daqui a pouco a gente vai cantar. E começa o culto. Então eu sou o pastor, eu sou o cara do som, eu sou o cara da limpeza. Agora, graças a Deus, Deus colocou a Sandra e o Beto, que são parceiraços aí. Eu tenho certeza que a Sandra vai assistir isso. Legal. Obrigado aí, viu, Sandra, pela parceria. Eles chegam mais cedo, eles limpam a igreja. Então a gente não está limpando a igreja atualmente. Mas eu tenho pedido a Deus para que ele mande para me ajudar no som, porque o som
meu Jesus amado, eu não dou conta, e tem dia que fica ruim, né? Uhum. E o que tem que coordenar tudo. Regular os botões assim, E eu tenho o dedo meio pesado. Não, bacana. E aí a minha esposa está ministrando, tá com um grupo de mulher única, e eu vou começar um grupo de homem ao máximo, que tá ligado à família, né? Entendi. É uma ferramenta evangelística bem legal. Bacana, bacana. Esse ponto que o senhor abordou em relação a que sua esposa enxergou que o casamento é pra vida toda, né, cara? É um negócio importantíssimo. Porque, assim, a gente precisa lutar por isso, né, cara? Lutar pra manter isso. Né? Porque problema, né? José fala problema de novo. Problema ou pecado sempre vai existir. Sim. Né? E também não é só o fato, vamos dizer assim, o problema da traição. Existe o problema, o respeito, falta de respeito, ou o xingamento, ou a mentira dentro do casamento, né? Que às vezes tem o mesmo peso e consequência de uma própria traição. Sim. Né, cara? Então é essa luta constante, né? Pela maturidade do lar e lutar para que seja realmente para a vida inteira, né? Até que a morte separe. E existem alguns pontos no casamento que ele vai matando aos poucos, né? Ele vai minando o casamento. Você pega o dinheiro, por exemplo. Sim. Esse é meu dinheiro e o seu dinheiro. Eu tenho as minhas responsabilidades, você tem as suas responsabilidades. Isso é um câncer. Sim. Isso mata o casamento. Né? O lance da mentira ou da conversa mal resolvida. A gente costuma dizer no curso fala sobre isso, que a mulher, ela é das letrinhas miúdas. O homem é da manchete. Então você chega, onde você estava? Eu fui lá no podcast do Salvo. Ponto. Mas ela não quer saber o que você foi no podcast. Não, onde é? Então você fala, olha, eu estive lá na Esmeralda, no Vilas Boas, na sala tal, com o Evandro, com o fulano, com o Ciclano. Fulano tava lá. Tal, de tal hora, depois eu voltei de tal forma. Isso é a forma que a mulher quer ouvir. É verdade. E o homem fala só que esteve lá. Só manchete. Entendeu? E isso acaba com o casamento também. Porque vai gerando desconfiança. Sim. E a hora que você menos espera, já não tem mais nada. Acabou a confiança, acabou tudo, né? É verdade, é a base, né, cara? E para reconquistar não é fácil, né, cara? Não é fácil. Eu costumo dizer que assim, a nossa vida, tanto conjugal como espiritual, ela é igual um lençol branco. Bonito, brilhando. E aí o diabo, ele quer nesse lençol fazer só um pontinho pequenininho, sabe? E esse pontinho pequenininho, para o olhar humano, é aquilo que, tipo assim, não tem nada a ver, nada demais, sabe? É só uma olhadinha, é só um pensamentozinho, só uma palavrinha e tal. E aí nesse pontinho pequenininho aqui, pra gente não ter nada demais, desse lençol branco, ele só coloca a pontinha do dedo e rasga fora. Exatamente. Sabe? Então é essa vigilância constante, né, pastor? Porque assim, nós sempre falamos que o diabo ele está agindo como leão ao nosso derredor. Né? Então ao redor existe algo. Sim. Anjos. Sim. Então vamos imaginar que você está aqui no meio, os anjos estão de frente para o inimigo lá. Se a hora que você dá uma vacilada e você cai, o anjo ele se volta para te pegar. Nesse momento que ele volta para te dar o suporte, é a porta de entrada que se abriu para que o inimigo possa entrar na sua vida. Sim. Então nós vamos ser rápido ao pedir perdão, rápido ao resolver o pecado. Com certeza. Rápido em abandoná-lo. Porque, se passar muito tempo... Meu Deus. Vira de estimação. Exatamente. Como diria o pastor João Celto, a gente gravou com ele falou assim, nunca deixe pontas soltas, cara. Sabe? Sempre resolva tudo. Porque você pode demorar, mas que um dia você vai encontrar essa ponta solta, você vai encontrar e vai ser mais chato ainda. Exatamente. Né? Essa frase aí eu levo pra vida, essa frase, cara. Nunca deixe pontas soltas. E muitas pessoas, Evandro, hoje está muito difícil com a tecnologia, com a internet. Nós estamos usando esse meio de comunicação. Mas está tão difícil que as pessoas elas pregam e falam o que elas querem. O que o povo quer ouvir. O que o povo quer ouvir para manter o membro, né? E em algumas vezes, né, em algumas dessas pessoas, na forma que elas fazem, elas mostram que está tudo tranquilo. Que você aceitou a Jesus, você não perde mais a sua salvação. Entendeu? Só que assim, é muito louco algumas coisas. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu era menino novo ainda, 15, 16 anos, e eu vi o pessoal da raça eleita, as bandas de pagode. Inclusive no Avivamento Bíblico tinha uma banda de pagode. Tem até hoje. Tem até hoje? Nação Levita. Nação Levita. Era Levita Samba. Eles tocaram muitas vezes com a gente ali. Aí teve um pastor nos anos atrás aí, e ele pastor chegou na igreja, chegou novo na igreja, falou assim,
Levita Samba é nome de grupo do mundo. Vai ser uma nação levita. aí virou até hoje nação levita. Tá lá o Val, os meninos, um abraço aí pros meninos. E aí, o que acontece? Quando você entra pela porta aceitando a Cristo, você vai escrevendo uma nova história. Sim. Nesse momento de conversão. Quando você peca, você se volta para a porta novamente, mas para sair dela. Se você continuar pecando, você corre risco de sair por essa porta. Sim. E aí a sua mente fica cauterizada. A Bíblia diz isso, que você fica com a mente cauterizada a ponto de você não conseguir abandonar mais o pecado. Tá tudo tranquilo. Não é mais pecado, tá tudo certo. Natural. Exatamente. É igual umas igrejas aí, que agora é normal beber, normal tudo. Nem fala sobre isso. Vamos pular essa parte aí, né? Porque senão vai acabar o oxigênio aqui na sala. Então, o que acontece? A gente precisa entender que o pecado, ele mata e nós perdemos a nossa salvação. Eu conheço várias pessoas que eu converso das antigas, eu falo assim, e aí, vamos voltar para a igreja, cara, você conhece do evangelho, você sabe o caminho. Eu falo, Marcelo, eu tô tão envolvido em algumas coisas, irmão, que eu tenho vergonha de voltar para Cristo. E o cara não consegue voltar, irmão. E o diabo fica acusando. E o cara não consegue voltar. Ou seja, esse cara, se ele não tomar uma postura, ele vai para o inferno. Sim. Entendeu? E é complicado. Então você pode ir ao inferno, mesmo depois de aceitar a Cristo. É claro. Naquele dia, muitos falarão, Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo outro. E vai falar, meu, faça de mim, velho. Como diz Augusto, ó, essa é a chave, pega a chave. Ô, pastor, depois de 25 anos de ministério, o seu coração ferveu para confirmar o chamado pastoral. Chegou no Berbel, falou, pastor, é assim, assim. Ele falou, escolhe um ponto e vai. Como é que foi aí depois dessa conversa? Depois dessa conversa, foi complicado. Porque aí você chega num lugar, como eu sempre fui criado na Zona Sul. Então você anda na Zona Sul, você conhece todo mundo. Zona Sul é Zona Sul. Não vai para quem mora aqui, não vai para lá. Conhece todo mundo. E aí quando eu fui para Santa Antonieta, eu percebi que existia uma outra cidade. Quando eu fui ali no Paulista, tem uma praça grande ali, um canteiro, e a galera se reúne ali aos sábados à tarde, à noite, e eu comecei ali a observar aquele povo, a cultura, a forma, o jeito, é totalmente diferente do que aqui na Zona Sul. O pessoal no Poli é diferente do pessoal do nosso Tatá. Sim. E aí eu comecei e falei, meu, como que eu vou começar o trabalho? Mas assim, ó, nos detalhes. Conversou com o Berbel, chegou em casa e falou com a mulher. Primeiro eu falei com a esposa. E aí? Depois eu falei com o Berbel. Ah, entendi. O cara sabe, tem que ter a ver com ele, cara. E aí, mesmo, tá comigo? Eu falei, amor, é o seguinte, tô pensando em tomar uma decisão, e essa decisão compromete nós todos. Envolve a família, claro. Porque minha filha cantava na banda de jovens da Zona Sul, onde tem tudo de bom. Sim. Vai pro Santo Antonieta bater na lata. Tem estrutura aqui. Agora ali é um tambor, né? Esse dia no futebol, o cara falou assim, eu vou lá bater um tambor e tal. Ele vai com ele, eu falei assim, vai lá na igreja que eu também vou bater o tambor e te dar um passe. Então tem um tambor branco lá, né? E eu vou dar uma oração pra ele, é um passe. Já era. E aí a minha filha trocou tudo de bom por um tambor branco. Não, mas Deus honra, viu? No poliesportivo cantando pra pessoas, pra bêbados. Nos primeiros dias foram bêbados. O Alisson, inclusive, presenciou isso. O Alisson foi muito bom. Legal. O Alisson tem uma ferramenta afiada aí nas mãos do Senhor. Então, assim, foi esse o meu desafio. Aí minha esposa falou assim, não, tô com você. Vamos embora. Tem certeza? Porque se não der bom, vai ficar ruim na Zona Sul, né? Eu falei assim, não, amor, é uma aprovação ministerial. De repente Deus vai dizer pra mim, me mostrar que eu não sirvo pra ser pastor. Eu vou voltar a ser um bom líder dentro da minha estaca local. Né? Falei com o pastor Paulo, ele falou assim, não, legal. Eu falei, pastor, eu tô indo, mas eu quero continuar, caso aconteça, eu quero continuar aqui, beleza? Não, Marcelo, você vai continuar sendo Zona Sul. Só vai estar no Santo Antonieta. E aí fomos pra lá e fomos trabalhando, cara. Comecei a fazer um projeto no Poli, cara, molecada. Existe um projeto lá com o Luizinho, da Águia de Ouro. O Luizinho cuida de aproximadamente 50 meninos lá. Projeto lindo, cara, de futebol. E legal. Aí nós pudemos suprir de alguma forma algumas coisas. A partir disso, eu comecei a fazer os cultos dentro do Poli, num puxadinho que tem lá. A gente limpava, porque o pessoal usa droga, né? A gente limpava, chegava mais cedo, limpava, colocava as minhas cadeiras que eu tinha, o tambor que meu pai me fez, e que eu usava ali de púlpito, né? E aí eu comprei uma caixa ativa, o Lucas tocava e a Sara cantava. Então nós fizemos isso por 4 meses. Né? E aí o trabalho do Poli fazia a referência ali no Poli. Depois de um tempo, eu precisei de um ponto comercial. E aí eu fui procurar um salão de festa. Porque a orientação é você alugar um salão de festa, que o custo é mais baixo do que um prédio de R$2.000. Sim, tinha aproximadamente 10 pessoas já com a gente. Quando eu fui procurar um local, eu encontrei ali perto do nosso pão um salão de festa Beija-Flor.
do seu Djalma e a Dona Flor, né? Desde Djalma e Flor da Dona Floripes. Que legal. Apertei o interfone, veio o seu Djalma, aí daí a pouco veio a Dona Flor e Deus me tocou para que eu orasse por ela, porque ela tinha uma dor. Deus falou, ela tem uma dor crônica, você precisa orar por ela e curar ela vai ser curada hoje. Amém. E aí eu falei para ela, Dona Flor, se ela tem uma dor, você menino, faz 30 e poucos anos aqui embaixo da minha cabeça, parece um monte de agulha na minha cabeça. Eu falei assim, se ela crê que Cristo pode salvar e te curar, creio. Eu fiz oração de entrega de vida com ela, aí ela falou assim, ainda tá doendo a cabeça. Eu falei assim, agora vamos orar pela dor. Assim, num bolachão, ela ia, eu aqui. Eu coloco a mão no local, Dona Flor. Isso ela vai dizer comigo agora. Eu declarei, dor sai agora em nome de Jesus e a dor saiu. Eu vi o Berbel fazendo assim. Então não tem aquele não, é o poder de Jesus, não é a minha boa oratória. Não é a gritaria. E aí Deus curou aquela mulher e ela falou assim, eu posso chamar de filho? Quero te ter como um filho. Eu falei assim, claro. E eu vou ser membro da tua igreja, eu quero caminhar com você. Então eles foram meus primeiros membros dentro do salão de festa. Que legal, cara. E aí nós tínhamos algumas pessoas que iam já no poli e elas no salão de festa. Fizemos algum jantar, fiz jantar de casais com 50 casais do bairro. Eu fiz chá de mulheres com mulheres do bairro. Tinha mais de 60 mulheres do bairro. Que legal. Fiz encontro de homens, mais de 40 homens do bairro. Então fui fazendo um trabalho ali. Eu saía na rua convidando as pessoas e falando de Jesus para as pessoas. Eu usava um coquinho assim e a pessoa falava, pastor do coquinho, o pastor do coquinho. E eu jogava bola. Tem como se fosse uma várzea, um campeonato lá no Santa Antonieta, nos sábados e domingos. Eu jogava bola no time do Luizinho. E o pessoal tava, tira o pastor, tira o pastor. E aí o pessoal falou, Marcelo, você não tá ideal, cara. É isso que eu quero mesmo, que as pessoas falem meu nome. Que elas lembrem do pastor. Mas tira o pastor é porque você não jogava? Porque diziam que eu era ruim de bola. E aí eu saía do time e mandava pôr o pastor. Eles não sabiam o que queriam, né? Entendi. E agora eu tô lá o importante era que estava pastor. Os irmãos sabiam que tinha um pastor. Tinha um pastor lá dentro. Legal. E hoje eu tô lá na diretoria do grupo do time do Santa Antonieta. Então hoje eu virei técnico, porque já que eu sou ruim no futebol... Vai na estratégia. Vou orar pelo povo. Então nós estamos assim. Aí depois a Dona Flor pegou e falou assim, beleza, comecei lá. Um valor simbólico. E dava para me pagar, porque o meu desafio era eu fazer sem a ajuda da Zona Sul. Certo. Eu não tinha ajuda financeira nenhuma da Igreja das Nações. Eu tinha o nome da Igreja das Nações e a cobertura espiritual. O restante Deus ia abrindo as portas. O meu chamado estava baseado nisso. E era um momento muito difícil da minha empresa. E não sobrava dinheiro nem para pagar minhas contas. Como que eu ia abrir um trabalho novo? E eu decidi que eu ia trabalhar só meio período. Meio período eu investi no ministério. Então eu ficava meio período focado no ministério e meio período eu trabalhava. E Deus ia me dando, Deus ia acrescentando. Quando eu cheguei lá no quarto ou quinto culto no salão de festa, eu vi um salão no fundo, grandão, bonito. Falei, seu Djalma, e esse salãozão no fundo aí? Ele falou, menino, tá abandonado, tá, não tive dinheiro para terminar. Eu falei assim, me dá metade dele. Vou fazer a igreja. Era do Djalma já? Me dá metade. Ele falou, tá bom então, tá dado. Eu falei assim, ó, esse é o Djalma, tá bom. Aí era um final de corda, né? Eu chamei o Du e o Beto, falei assim, pessoal, é o seguinte, o seu Djalma deu pra nós ali. Vamos fazer a igreja lá no fundo? Eu falei, Marcelo, fica tranquilo. Vamos entrar pra dentro que Deus vai fazer, vai dar um jeito. Porque lá no Beija-Flor só podia reunir de quarta. E de domingo de manhã eu reunia no Poli e de quarta no Djalma. Porque sábado, domingo ele alugava o salão de festa. Para evento. Exatamente. Entendi. Entendeu? Então eu podia usar de segunda a quinta. Né, que ele me deu todos esses dias para que eu pudesse usar. Rapaz, e aí eu comecei a contactar alguns amigos. Eu precisava de 3.000 blocos, ganhei os 3.000 blocos. Precisava de cimento, ganhei o cimento. Aí eu não arrumava pedreiro, eu fui lá, sentei o bloco. Eu fiz uma parede todinha, foi o que fiz. Tá reto? Não. Mas aí o reboque tampa. O reboque arruma, né? O reboque tampa. O reboque arruma. É aquele negócio, né? A parede tortar, o reboque arruma. Aí o reboque não arruma, não, o pintor arruma. Ele vai na massa. E aí, assim, a gente fomos buscando os desafios. Eu queria colocar uma porta de blindex de 3,5 metros. Custava uma nota a porta de blindex de correr. Um irmão, amigo, né? Acho que ele é sobrinho da Dona Flor. Não me conhecia, me ofertou a porta. Olha só. Aí, beleza, já ganhei a porta. Aí um outro me mandava um saco de cimento. Aí depois eu queria as caixas de som. Fui para Santa Efigênia, lá via caixa de som. Puxa, 10 pau, as caixas de som que eu queria. Como vou comprar esse negócio, né? Falei, Deus, eu preciso. E aí, isso foi na terça-feira, eu voltei de São Paulo. Na quinta, um amigo meu em comum postou que estava vendendo a mesma caixa. 2.500 conto. Nossa. Liguei para 2 amigos, os caras falaram, pode buscar, Marcelo, que a gente vai você pagar. Aí fui lá, comprei as caixas muito boas. Top. E assim Deus foi dando, uma bateria. Hoje tem microfone Shure, cara, lá. Tá montadinha. Tá montadinha.
Em quanto tempo isso, pastor? Isso, comecei em junho de 2022 para agora, 8 meses, 9 meses. Que bênção. Em 9 meses... Praticamente terminou a pandemia e começou o trabalho. Exatamente. Eu comecei em novembro. Uhum. Em novembro eu comecei lá, novembro de 2021. Né? Que bênção. Aí, mas no salão de festa eu comecei em junho, a reforma, né? Aí falta algumas coisas ainda, falta ainda o forro, falta a parte do banheiro, falta a fachada, né? Mas nós estamos fazendo no passo a passo. Agora ela já se integrou à Zona Sul, né? Então, após o primeiro, foi me dado 1 ano de teste vocacional. Certo. Após esse 1 ano, voltei para a Zona Sul, para a conversa, né, para a sabatina, isso foi em novembro de 2022. E aí entendeu-se que eu tenho um chamado pastoral e aí agora a gente tem 2 trâmites. Como eu era presbítero na Zona Oeste, eu não sou presbítero na Zona Sul. É mesmo? Não, é porque eu sou presbítero na Zona Oeste. Então eu tenho que ser integrado ao corpo presbitério da Zona Sul. Ah, sim, mas reconhece que você é um presbítero. Presbítero sempre, exatamente. Então, sim. Uma vez presbítero, sempre presbítero. Beleza? Mas de uma igreja, de uma estaca para outra, tem que reconhecer. Porque tem os presbíteros em atividade. Então, para que um outro entre, tem que sair um. Verdade. Tem uma quantidade de presbítero, né? Entendi. Então, aí, assim, eles vão me integrar no presbitério agora e depois me nomeiam a pastor. Depois ordena. Mas, por exemplo, assim... Mas eu já tenho o título por conta de estar pastoreando. Tá, vamos chegar nesse caminho aí. Mas, por exemplo, assim, uma dúvida que me surgiu. Hoje eu sou presbítero. Certo. Sou presbítero desde 2015. Vamos dizer que hoje eu chego lá nas nações, lá na sede, com a minha cartinha, tô vindo pra cá. Você é um membro comum. Eu sou um membro comum. Você é presbítero, vamos supor. Vai ter um momento de orar pelas pessoas. Os presbíteros presentes nos apoiem, por favor. Você pode ir lá. Porque você é um presbítero. Sim. E você é um presbítero. Sim, já fui consagrado. Mas não é em exercício. A unção é uma só. Mas você não está em exercício na Zona Sul. Entendeu? Entendi. Por exemplo, hoje você está no Querite. Sim. Então você não é presbítero do Querite. Você é presbítero da onde você veio. E você é presbítero diante de Deus. Entendeu? Mas lá na Querite, ele te integrou no corpo de presbitério? Sim. Você já é. Senão, você não poderia ser. Entendeu? Sim. Cada igreja é uma cultura diferente, né? Isso. Por exemplo, no avivamento, como que funciona? Você chega lá como presbítero. Com uma carta, tal, saiu bonitinho da igreja, não saiu errado, não saiu em rebelião, saiu bonitinho com a cartinha lá. É presbítero? Vai pro conselho, reunião do conselho, para receber você. Você é recebido. Aí você vai passar pelo trâmite de que um membro normal passa para ser consagrado a presbítero. Entendeu? Qual que é o trâmite? Quando eu fui virar presbítero, meu pastor me procurou, viu em mim as qualidades, características, conversou com minha esposa e eu fui separado. Eu aceitei o convite. 1 ano em separação. Nesse 1 ano é avaliado a minha pregação, o culto que eu dirijo, se eu sou dizimista fiel, a minha frequência em cultos. Depois desse 1 ano, eu passo por uma prova de 40 questões, onde envolve teologia, história da igreja, toda a parte do estatuto da igreja, enfim. E aí eu aceitando, tirando nessa prova nota superior a 7, aí marca a minha consagração. Então, se hoje você chegar lá como presbítero, você vai passar por esse 1 ano, fazer a prova para ser reconhecido. Exatamente. Entendeu? Nas nações, você chega lá, você é pastor. Nomeado por qualquer ministério que te nomeou pastor. Porque o pessoal confunde pastor com fazer teologia, né? A faculdade de teologia forma teólogo. Exato. O ministério forma pastor. Exato. Se bem que tem umas igrejas aí que o cara sobe no púlpito, já hora ele vira pastor, né? Então são coisas distintas. E para você ser pastor, a teologia não é necessária. Sim. Mas para você ser teólogo, a teologia é necessária. Sim, ser pastor não significa ser teólogo. Né? Perfeito. São coisas distintas. Então você é pastor de um ministério. Saiu tudo numa boa, pediu a transferência, o seu corpo pastoral lá liberou você para ir para a Igreja das Nações. Chegou lá, vai ter a reunião, igual a avivamento. Nessa reunião vai decidir se te aceitam como um pastor ali. Não aceitam o Evandro, beleza, tal, tranquilo. Só que o Evandro ainda não é pastor da Igreja das Nações. Ele é um pastor ali na igreja. Sim. Ele não é pastor da Igreja das Nações. Ele vai ter que passar num crivo de... Sim. Às vezes, dependendo da tua demora, da tua capacidade, anos para ser reconhecido como pastor. Porque se você não multiplicar, não for líder de corda, sim, tem que fazer o caminho. Corda.
Porque tem outros querendo ser pastor. Uhum. O cara não vai chegar aí na janelinha e atravessar o meio do campo. Entendeu? Não, entendi. E um fator interessante, você falou da pregação, né? Na Igreja das Nações, o presbítero ele não prega. Ah, é? Primeiro é os pastores, tem que ter um corpo pastoral. Sim. Lá depois seria um presbítero. Entendeu? Entendi. A não ser que ele vá designar. Que nem lá em Jaú, o presbítero Johnson Sanavice foi por muito tempo lá. Então ele pregava porque ele foi designado para abrir o trabalho lá, dar suporte de abertura de trabalho. Mas no trabalho já iniciado é o pastor que prega. Entendi. A gente não tem abertura de púlpito para... Se você chegar lá hoje, só se for num congresso, alguma coisa, para você pregar lá, não sendo da Zona Sul, pastor da Zona Sul. Entendi. Né? Tem 2 pastores, tem 3 pastores. Não, 5 pastores na Zona Sul. O Lívio, o Emerson, o Guedes, o Berbel e o Wilson. Só o Lívio e o Berbel pregam. O Guedes só prega na ausência de desses caras aí. Entendi, cara. Entendeu? São coisas assim que cada igreja tem uma forma de trabalho, né? Tem que ser respeitado. Porque nós deixávamos muita gente pregar, isso aí é cada coisa, cara. Né? Ixi, a minha lá que foi com o marido era um macaco. E assim vai indo, né? Então o pastor Paulo toma alguns cuidados aí quanto ao púlpito. Entendi. Bacana. Ô, Marcelão, e assim, teve o trabalho da igreja, depois dessa conversa que você teve com o Berbel lá atrás, de ter o desejo. Hoje o trabalho foi realizado. Tá lá, a casa está firmada, a igreja está lá trabalhando. Você teve já uma segunda conversa com ele e falou assim, deu certo? Sim, porque em novembro agora acabou o ano, né? Ah, entendi. Entendeu? Aí eu vou... os 12 meses que você ficou de novembro a novembro deu os 12 meses. Aí eles chamam a gente pros pastores local lá. Entendi. Aí os caras falam, ó, antes disso eu faço um relatório de tudo que eu produzi e o que tem. Baseado nesse relatório, eles sentam e eles conversam a respeito do Marcelo. Que eles acompanharam o Marcelo durante os 12 meses. Depois, aí chama o Marcelo lá e fala, ó, beleza, você tem o chamado pastoral. Agora, nós vamos te integrar como presbítero e no próximo passo, que é só nas grandes festas que a gente nomeia pastor. Entendi. Né? Então, tem que esperar na próxima chegada aí para você ter o título de fato de pastor. Mas lá, na minha região onde eu atuo, eles me chamam de pastor tranquilamente. Sim, a gente não tira essa liberdade de falar dessa forma. E quando ele me chama para conversar, Evandro, eu decido se eu quero continuar ou não. Eles podem chegar e falar assim, não, você tem chamado pastoral. Eu falo assim, beleza, mas eu não gostei de continuar no Santa Antonieta. Aí eles vão definir se mandam um outro líder lá para o Santa Antonieta. Que já tem um trabalho. Ou se eles fecham o Santa Antonieta e levam para um lugar mais próximo. Né? Mas a tendência é que fique. Eu acredito que eu fico mais uns 2 anos por ali. Tranquilo. Depois só Deus sabe. Só Deus sabe mesmo. Eu quero novos desafios. Tá certo, tá certo. Implantar um trabalho, né? Fortalecer ele, estruturar. E como eu estou aí com as minhas empresas ajustando as velas, eu quero abrir outros trabalhos então, por que não outros estados, outro país? Outros lugares, né? Exatamente. E a família vai junto. Pastor, estou disposto, hein? Esse aqui. Que legal, que legal. Abriu uma oportunidade. O Google, se eu não souber falar a língua, o Google fala. O Google fala, né? Eu dou um jeito. Tem o tradutor. O Marcelo, hoje as empresas, você tem a Mask, que é a parte cosmético. Eu tenho a Mask Cosméticos. Eu tenho a Império do Salgado, que é o salgado ali na 9 de julho. Que eu tenho tanto os mini para festa como os grandes para comer no local. E a Mask Bank, que tá fresquinha aí. Legal. Nós startamos aí faz 30 dias e começa a rodar a partir de amanhã. Tá fresquinho, hein? Legal. O carro-chefe hoje é a Mask Profissional. A Mask Professional é a que toca todo o guarda-chuva. Entendi. Que tem já 12 anos de existência, já está um pouco mais sólida. Mas o salgado, a Império do Salgado, ela já é autossuficiente, ela já se paga, né? E já está caminhando aí para a gente fazer novos voos também. E como é que é tocar 3 empresas e a igreja ao mesmo tempo, cara? Porque a igreja também é um CNPJ, né, cara? Na verdade, são 4 empresas, né? Exatamente. Como é que é tocar isso daí? Então, na verdade, como que eu trabalho isso na minha cabeça? A minha esposa, ela... O segredo sempre tá na mulher, né, cara? Então, como ele é meio bobão, sabe? Ele acha que ele é o cara, ele acha que ele manda e tal. Mas quando ele entende... Que é a mulher que manda. A sabedoria que subsiste de uma mulher, cara... Eu entendi isso, sabe o que eu fiz? Minha esposa, mês passado, exonerou na prefeitura. Exonerou e veio trabalhar comigo, né?
Mas pra não ficar junto, ela trabalha de casa, eu vou pro escritório, né? Mas é a mulher, velho. Então a Ana, ela praticamente toca a Mask sozinha. Porque na Mask nós produzimos os cosméticos e enviamos. Você tem as fórmulas tudo. Tem a produção toda. Cara, uma vez eu quase meti a cara nisso, sabia? Ela tá estudando química, ela tá terminando química agora. E ela toca a Mask sozinha. Na Império do Salgado eu tenho uma gerente que me auxilia nisso. Entendi. Então eu fiquei ali por 5 meses acompanhando ela. Esse mês que passou agora eu larguei ela mais solta e tô empenhado na Mask Bank. Que daqui a pouco eu vou pôr um gestor. Entendi. E assim eu vou tocando a vida, cara. Daqui a pouco tem 20 empresas aí. Ou uma dá muito certo e eu não preciso mais de um monte, de um né? monte, exatamente. Várias fontes de renda. Várias fontes de renda. Porque a ideia, na verdade, é que com que essas empresas possam me pagar o trabalho ministerial. Entendi. Eu tenho uma visão próxima ao pessoal da Donep, né? Nós temos que estar disponível a pregar em qualquer lugar do Brasil com o nosso fundo. Entendi. Então a igreja não sei onde quer que eu vou pregar lá. Eu vou pagar para ir lá pregar. Entendi. Eu curto essa visão também, cara, porque assim, a partir do momento que você tem uma empresa tocando negócio, que não precisa de você, sabe? Você só abre o computador, vê lá quanto gastou, quanto que entrou, deu positivo, tá bom, sabe? Paga os boletins ali e vai fazer a obra, né, meu? Porque assim, tem muita igreja que elas são saqueadas pelos itinerantes, né? Sim. Os caras chegam nas igrejas, eles pegam a reserva do cara ali que tá para pagar o aluguel amanhã, levanta aquela oferta, leva tudo o dinheiro do cara embora e o coitado fica com prejuízo depois para pagar por conta de um momento de pregação. Então eu acredito que nós podemos dar mais. Se doar pela obra, sabe? Né, cara? Eu acho que se as pessoas entendessem o quanto é importante esse ministério de pregar o evangelho, eles não deveriam pôr um preço. E tem que fazer por si próprio. Amém. Vamos para cima e vamos ver o que Deus tem para nós. Né? Amém. Em algum momento a vida profissional atrapalhou na igreja ou vice-versa? Olha, quando eu tirei os olhos do que Deus estava me dando, sim. Como assim? A maioria das vezes a qual eu mais fui abastado financeiramente foi quando eu estava focado no reino. Eu lembro como se fosse hoje um dia, quando nós mudamos, eu estava na Zona Oeste, nós éramos na Rua das Violetas, num prédio pequeno, e nós decidimos ir para aquele prédio atual hoje. Aquilo foi a armada minha. A gente passou, olhou e falou, será? Falei, vamos que dá. Marcelo, tem 50, 60 membros aqui, cabe 1000, não tem problema, pastor, vamos para cima. Fui atrás, negociei aluguel e entramos para dentro. Era um mausoléu de ruim o lugar, sabe? Nós colocamos piso, nós pintamos, nós reformamos tudo ali com o dinheiro da estaca. E aí, teve um outro momento muito difícil, nós precisávamos pintar as paredes. E eu tinha uns cheques pré-datados da empresa que era para me pagar alguns boletos. Eu ia trocá-las com meu pai tem uma reserva, então eu levava o dinheiro, o cheque do meu pai pegava o dinheiro, os cheques iam virando dinheiro, a gente ia fazendo esse bate-bola. Aí eu falei, pastor, se o cara pegar o cheque da tinta, nós vamos comprar a tinta. Foi lá, o cara pegou o cheque. Deu ruim, porque eu tinha os boletos para pagar no dia seguinte. E aí eu já estava dentro d'água, né? Porque o dinheiro foi embora. Moeu a barra da calça. Aí eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora? Eu falei, vou pintar a igreja. Falei, Kid, vamos começar a pintar nós dois. Aí vamos pra igreja pintar. Eu vou trabalhar não, já gastei o dinheiro mesmo. O que é uma pinta pro dálmata? Comecei a pintar a parede, tal, daqui a pouco chega uma mensagem. Ô, queridão, você tá bom? Tá, um cara lá de Roraima. Vamos fechar aquele negócio que tava travado há meses. Falei, vamos? Só se for agora. Nossa. Aí o cara, tô pondo dinheiro na tua conta, você tem 15 dias pra me mandar o produto. Falei, glória a Deus. Meu Deus. Colocou dinheiro na conta, pagou todos os boletos, sobrou a pizza. Sabe o que eu fiz? Peguei o Kid e a família e levei pra comer pizza. Que benção. No dia seguinte era outro dia. Eu acredito que Deus é Deus, eu rasgo minha Bíblia. Acabou. Né? E aí sim foi indo. Então o lance é você entender que Deus te levantou para aquilo. Eu não fui levantado para ser empresário. Deus me chamou para ser um proclamador do Evangelho. Cara, eu sinto que Deus me chamou para ser um abençoador da obra, cara. Eis-me aqui, manda Deus! Tô precisando do forno, do banheiro, da fachada, número do Pix. Pastor, manda o Pix pra mim ali, salta o telefone pro Vando que abençoar a obra. Não, porque você falando nisso, cara, algumas, não perde o time. Algumas partes da história se coincidem, sabe? Porque nós também estamos no momento lá no Quirite, lá de mudança de prédio também. Tô sabendo, a fachada vai ser feita pela gente, a impressão lá. Ah, é? Eu tenho uma máquina de impressão, né? Tô sabendo disso não, já contrataram você já? Quase. O Lucas, Lucas, não era pra falar? Só mandar nota pra ele, né? É que eu já tinha um cara em vista, mas já falou com você já então.
E nós estamos indo para um prédião, cara. Um prédião e falei, pastor, vamos embora, vamos para cima. Vamos pra cima. E eu vou dizer uma coisa pra você. Você vai ver o que Deus vai fazer nas suas finanças. Deus vai. Não, Deus já tem feito, cara. Deus vai triplicar. Porque é o seguinte, nós somos... Eu costumo dizer... Tem uma folha de sulfite aí? Não, né? Tem, folha de sulfite? Tem uma folha de sulfite aí? Não. Nossa, é um boleto. Dá pro Evandro que ele quer abençoar o reino. Não, no meu caderno, na minha mochila tem um caderno pequeno. Uma vez eu vi uma ilustração e essa ilustração mudou minha história. Mudou minha história. Imagina Deus lá no seu trono de graça, sentado olhando para a terra. E ele falava assim, ele olha e fala assim, puxa, eu preciso abençoar alguém, cara. Mas para quem que eu vou mandar o dinheiro para chegar lá naquele irmãozinho lá? Porque tem que passar por alguém. Olha lá, foi lá. Serve? Serve. Tem que passar por alguém. Caneta? Não, só folha. Só folha. E aí, ele olha para você, ele fala assim, puxa, mas esse cara aqui, meu, ele não dá os 10% nem do dízimo. Como que eu vou dar dinheiro para ele levar para outro irmão? Ele vai pegar todo o dinheiro. E aí eu entendi que é o seguinte, eu tinha que dar sempre 110, 115% que eu ganhava. Porque quando Deus olhasse de lá para mim e falasse, eu preciso abençoar alguém, eu vou pensar quem está dando mais. Então ele multiplicava o meu ganho pelo quanto eu dava de dízimo. Uhum. Eu fiz isso por muito tempo. Depois de um tempo eu entendi que além disso, eu tinha que ser um cano desobstruído para ter novidade de vida. Porque as pessoas, quando elas entregam a vida para Jesus, elas ficam contando bênçãos do passado. Não tem bênção nova. O cara tá com um cano cheio de coisa ali que as bênçãos não correm mais para a vida do cara. Então imagine que sua vida é esse cano. Se Deus coloca o dinheiro por aqui e você tampa ele, não tem por onde crescer mais depois de um tempo. E vai criando lodo e ficando velho. Não tem novidade de vida. Não tem crescimento financeiro. Agora, se esse dinheiro ele passa pelo esse cano e ele vai para outras pessoas, você é abençoado, porque você é o cano. Você está sendo molhado por essa água. Só que ela está chegando a outras pessoas. O que vai acontecer com esse cano? Ele vai jorrar cada vez mais água. Porque ela entra por um funil pequeno. Presta atenção na torneira. Ela entra por um funil pequeno, mas embaixo ela abre um guarda-chuva. A medida é muito maior do que a entrada. Sim. Como isso? Sendo que a água é a mesma. Porque Deus ele se agrada a quem está livre ao acesso para que o dinheiro chegue a outras pessoas. E é isso, é os ministérios onde você está. Você está no Querite? Abençoe o Querite. Entendeu? Se Deus colocar no teu coração que você tem que abençoar a Igreja das Nações de Santa Antonieta, abençoe a Santa Antonieta. Cara esperto, hein? Cara esperto. Entendeu? Seja um cano. Né? Não, mas é sério. Quando nós não eu vou contar um testemunho aqui. Lá. O entrevistado aqui é o senhor, mas eu vou contar um testemunho aqui. Já trequei tanto dízimo. Olha só. Não, olha só. Ano passado, a gente fez a Marcha para Jesus. Estive lá. Ó, olha só. Você que me escuta, viu? Spoiler, hein? Não vou nem fazer corte, vai ficar só nessa gravação isso aqui. E aí a gente fez uma campanha no Monte de 7 sextas-feiras pela Marcha. E em uma das sextas-feiras, no Monte, Deus usou uma pessoa e falou assim, Evandro, você é como uma aljava nas mãos de Deus. Deus vai te lançar longe. Só que a aljava, antes dela ser lançada longe, primeiro ela é rodada para trás. E a marcha na sua vida é a aljava rodando para trás. Eu fui embora, falei, entendi nada, Deus. Quebrei. Entendi nada. Entendi nada. Para trás. Fizemos a marcha. A marcha foi num sábado. Amanheceu o dia seguinte, domingo. Eu tirei 30 pau do bolso na marcha. E eu falei, Deus, agora eu entendi que a já rodou para trás. Só de Guaranazinho? Não, aí, não, escuta. Não, isso aí empatou. Isso aí empatou. Oh, Jesus, isso aí empatou. Porque, na verdade, Deus levantou uma pessoa para nos abençoar. E eu falei para essa pessoa, eu não quero esse dinheiro. Nós vamos te devolver esse dinheiro. Era a bênção, eu falei, não, nós vamos devolver. Entendeu? E aí, os refrigerantes, os pastéis, eles meio que, sei lá, deu 3 contos de lucro. Entendeu? Não resolveu o BO de 30. Entendeu? E aí, essa pessoa que deu, que eu assumi esse compromisso desses 30 pau, depois da marcha, eu cheguei nele e falei, cara, minha palavra não faz curva. Entendeu? Nem que eu tenha que vender meu carro, não vou honrar e acabou. E essa pessoa me falou assim, cara, você sabe fazer o que eu trabalho. Pega a tua empresa e faz um contato com a minha e vamos trabalhar.
Eu assinei o contrato, pedi a conta no banco. E no primeiro mês de faturamento a gente pagou os 30 pau. Glória a Deus. E aí, Deus me levou lá naquela profecia. Rodou 30 pau para trás. Mas Deus lançou lá para frente. Você entendeu? É isso aí. Então, na verdade, não houve nenhum prejuízo. Deus criou essa situação. Cara, ó, eu tinha patrocínio de uma multinacional de Marília, na Tiradentes, em frente ao Tausch. Vou nem falar o nome aqui. A Regional de Ribeirão aprovou um patrocínio superior aos 30, foi para São Paulo liberar o dinheiro e travaram. A gente tinha uma empresa grande que manda em Pompeia inteira, que eu não vou falar o nome aqui, com um patrocínio maior que esse valor. Aprovado, no final negou. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Deus criou essa situação, da aljava ser girada para trás, para me fazer assinar esse contrato com a empresa qual eu presto serviço. Você está lá no banco até hoje. Você estava no banco até hoje. Você estava com a sua vaquinha. Hoje, a gente, se quiser, faz uma marcha por mês. Você entendeu? Deus lançou uma... E eu falei para minha esposa, eu falei assim, nós vamos fazer a marcha todo ano. Nem que for tudo do bolso, nós vamos fazer. Porque foi Deus que criou essa situação, foi Deus que me permitiu ter esse contrato vitalício, entendeu? Para poder viver o que a gente vive hoje. Entendeu? E eu falei, e aí eu entendi esse negócio de você investir na obra. Eu sabia. Falando, Senhor, você entendeu? Você entendeu? Eu sabia que Deus estava comigo. Agora eu vou precisar da caneta para anotar o Pix. eu sabia que Deus estava comigo, tá ligado? E tipo assim, não é porque as portas dos patrocínios fechou que, será que eu tô na carne, mano? Eu tô indo na emoção? Eu tinha essa convicção, tá ligado? Eu falei, eu não quero nem saber, velho. E aconteceu o evento, e a mulher aceitou Jesus. E eu sei que 10 dias depois, a marcha foi dia 10 dias não. 3 dias depois. A marcha foi dia 3 de setembro. Dia 16, ainda assinou o contrato. Mas é assim, você entendeu? É o investir no reino. É o cano. Você tá ligado? Só quem pode te parar é você mesmo, cara. Não, acabou. Eu falei, nós vamos fazer todo mundo, não quero nem saber. E esse ano vai ser a banda... Não vou falar ainda. Ó, a banda do Santo Antonieta. Você sabe, né? Eu sei. Eu fui lá no Copinha, lá, reunião do Conselho de Pastores, abençoe o pastor Augusto. Sei. Já anunciamos lá quem vai ser a banda, semana que vem nós soltamos. O Pix vai ser posto na descrição. Quem pagar mais leva o nome da banda. Leva o nome da banda. Seja um patrocinador, um abençoador oficial da marcha, tá bom? Que eu não quero tirar tudo do bolso, não. Mas se tiver, nós tira. Mas é assim que funciona. Eu fui passear no Nordeste e aí eu falei assim, eu quero ir lá conhecer Cuité, né? Nós temos uma igreja em Cuité, do Marquinhos e o Gabriel. Fui lá, catei o carro, fui para lá, para Cuité, Deus nos usou tremendamente. Nós chegamos, passou, pega aí, Marcelo, hoje. Vou pregar, vamos lá. Até cantei, cara. Meu Deus, verdade. Cantei, eu navegarei lá. Olha só. Deus é bom, cara. Os irmãos têm misericórdia da minha vida. Então, assim, nós temos que caminhar. Caminhar como? Caminhar sempre para frente, né? Eu digo que os nossos percalços, eles são como pedras. Quando você pica na pedra, você vai para frente. Então tudo te leva para frente. Sim. Só que nós não prestamos atenção nisso, nós ficamos olhando para trás para ver o que aconteceu. Não, cara, olha para frente. Olha para a próxima pedra para você não cair de novo, para você não tropicar. Esses 3 tipos de pessoas. Já ouviu essa, não? Falei. 3 tipos de pessoas, ó. A burra, que é aquela que erra e nunca aprende. Aí tem a inteligente, que ela erra, opa, peraí, aqui eu não posso errar mais. E tem a sábia, que ela fica olhando a burra e a inteligente e fala, ali, eu não posso não, eu vou por ali. Eu, em vários momentos, tenho sido a inteligente, mas eu quero ser um sábio um dia. Mas isso é na presença de Deus, entende? E aí eu tenho que me perdoar, eu tenho que lutar contra os meus sentimentos, contra os pecados que eu cometi contra a minha família, às vezes, contra mim mesmo, contra Deus, para que isso não me trave mais. Porque a nossa mente é o nosso maior sabotador. Sim. O nosso maior sabotador. Se você tivesse parado nos 30 mil, tinha acabado o sonho da marcha. Tinha acabado. Entendeu? Agora, quando você dá um passo à frente, né, as coisas acontecem. Uma vez um irmão, na frente do Colégio Esmeralda, era aqui na Esmeralda ainda, minha filha estudava lá, fui bolsista por muito tempo. Num momento muito difícil da minha vida, Deus me arrumou uma escola particular para minha filha estudar de graça. Deus é perfeito. Tá vendo? Né? E aí eu, cabeça fervendo, aí o irmão pegou em mim e falou assim, irmãozão, você não tá bem, né? Eu falei, cara, só B.O., velho.
dou conta não, com a cabeça fervendo. Falei assim, olha, existe a lei da recarga. Lei da recarga? Não sou Duracell, né? O que é isso aí da recarga? Falei, vai pra casa. Vai pra casa e dorme. Mas é 3 horas da tarde, irmão. Falei, vai pra casa e dorme, cara. E amanhã você me liga pra me contar o que aconteceu. A palavra de Deus diz que Deus dá enquanto nós dormimos. E eu fui dormir, descansar, que minha cabeça fervia assim, ó. É por isso que eu durmo bastante. Parei, aí a hora que eu acordei, o prisma era outro. E aí eu consegui resolver vários problemas. Sim. Então tem momentos que tá tudo desabando em volta. Não faz nada, velho. Fica parado. Descansa no Senhor. Que Deus vai resolver o seu problema. Acabou. Deus vai solucionar. Essa é a charada do negócio. É, meu. E seja um cano na vida das pessoas que estão perto de você. Perto de você. Seja um cano. Entendeu? É isso aí. Parou? É isso aí. Deleite-te no Senhor, descansa e Ele considerará o desejo do teu coração. É isso aí. Meu, trabalhar para Deus é bom demais, né, cara? E eu vejo você falando assim da igreja, da empresa e tal. E um dia eu fiz uma escolha, sabe? Eu já dirigi igreja também. Um dia eu escolhi, ou eu viro pastor e sigo em frente, ou eu vou tocar meu barco e buscar minhas coisas, né? E aí eu orei, eu falei, cara, Deus, eu quero ser uma bênção da obra. Eu não quero viver dela, mas eu quero poder abençoar os que vivem e o Senhor me incomodar em situações para eu poder fazer alguma coisa, entendeu? E nós estamos aí na dispensação do Espírito Santo de Deus. E se você de fato tiver um coração voltado para Deus, Deus vai dar cada vez mais, porque Ele precisa abençoar os seus. Sim. Não. E aí Ele precisa de nós para abençoar outros. Deus conhece, Deus entendeu? Conhece. E aí Ele vai dar para quem? Para quem vai distribuir. Porque se você travar, Ele vai parar de te dar. Então, continua liberando, Deus vai continuar te dando. Eu falei para minha esposa, Seja bênção na vida do pastor eu falei, Alexandre, Deus, das pessoas lá. Deus criou essa situação na marcha para gerar outras. Entendeu? Eu falei, a marcha proporcionou isso. Então, porque na verdade, vai ter, querem saber. O que você tinha no outro emprego era a tua segurança, né? Ah, era, cara. Né? Era um trabalho bom, tinha o seu status, né? Eu tinha já uma boa carteira de clientes, um bom currículo também. Mas não era o que eu queria. Não era o que eu queria. É a história da vaquinha, né? Matar sua vaquinha. Então, você matou sua vaquinha, e aí o sábio andando pelo caminho com o seu parceiro de caminhada, seu servo, viu um lugar ali, tudo abandonado, rapaz, tudo seco, e uma vaquinha. Entrou lá, conversou, o senhor falou assim, senta aqui, vamos comer. Então a gente deu de comer para aqueles dois. Ele falou assim, sabe, o que você pode me orientar para que eu possa ir bem? O sábio falou assim, mate a vaquinha. O cara falou assim, você é tudo, sabe? A vaquinha é o que me dá o sustento para mim manter a casa aqui, trocar o leite com alguma coisa para comida e tal. Eu falei assim, mate a vaquinha. E o cara não tinha entendido nada. Logo depois de um tempo, o sábio volta e fala assim, mas será que aquela família morreu? Será que acabou? Porque tá tudo verde, o pasto florescendo, tudo amplo e tal, mudou o lugar. Aí ele chegou, bateu na porta, o cara tava lá e falou assim, o que aconteceu? Eu matei a vaquinha. Quando ele matou a vaquinha, ele percebeu que existia muito mais além do que somente o leite. E aí a segurança que era o leite dele tinha acabado, porque a vaca morreu. Ele foi procurar novas oportunidades. E aí ele descobriu que a terra toda era fértil. Então o Evandro é uma terra fértil, cara. Onde o Evandro estava, talvez era um porto seguro que não tinha segurança nenhuma. Deus queria o Evandro em lugares maiores, Sim. Lugares muito mais amplos, entendeu? Exatamente. Antes eu trabalhava para a aposentadoria. Hoje eu trabalho para o patrimônio. Exatamente. Exatamente. Tô igual você quase. Eu acho que tem que... Eu acho que eu tô trabalhando demais, não tô tendo tempo para ganhar dinheiro. Pô, que era receita, não tem uma vaga aí não? Não tá precisando de auxiliar? Vaga aí, eu tenho alguns horários ainda da minha... Mas 3 empresas, a igreja tem horário ainda? Tenho, das 11 às 6 da manhã, ainda tá vazio. E esse horário eu sei que dá pra trabalhar. Tá tranquilo. Então, dá pra mais um. Dá, porque enquanto aqui é sol, outro lugar é dia, né? É aquele ditado, enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Como diz o Felipe. O Felipe que trabalha na UTZ lá, um grandão, ele foi um tempo lá no Santo Mas esse dia eu morri ele lá, eu achei um vídeo dele com vocês cantando no violão. Sim. Aí eu falei, você tá famoso, hein? Mostrei pra todo mundo lá. Então, e ele ficou comigo um tempo lá. E ele falava assim, pastor, eu preciso ir embora, cara, porque entre 11 e meia-noite tem que ter o relatório. Então dá pra mim ainda fazer alguma coisa, pelo menos olhar os relatórios. Ele é assistente lá do primo dele lá. Um abraço, Fefe. Inclusive, nós estávamos falando da marcha hoje. Ele falou, vou esperar meu convite, viu?
A marcha é aberta. Falei, cara, vou catar um papel sulfite, vou escrever um convite e vou dar pra você, velho. A marcha é aberta, tá convidado. Não, mas mesmo assim, quero meu convite, quero meu convite. Falei, vou convidar você pra trabalhar de segurança lá. Grandão ele já é, né? Grandão ele já é, maravilha. Pastor, o senhor já disse que se enxerga ali no trabalho de Santo Neto mais ou menos por uns 2 anos. Após isso, é uma nova igreja em outro lugar ou é a empresa em outro lugar? Você ouviu isso? Eu ouvi isso. Meu Deus do céu. Você também ouviu, né? Tá gravado. Na verdade, eu tenho algumas promessas na minha vida. Algumas pessoas vêm me falando algumas promessas sobre a minha vida, várias delas já se cumpriram, só falta essa. De eu ir às nações, né? Mas eu não quero igual o cara que ganhou o Billy Graham, não. O cara que ganhou o Billy Graham só ganhou o Billy Graham. Sabia dessa história, não? Não. Pesquisa depois. O cara que ganhou o Billy Graham só ganhou o Billy Graham. E Deus falou pra ele que ele ia ganhar multidões. Mas quem ganhou multidões foi o Billy Graham. Ele foi o precursor, né? Ganhou o cara que ganhou multidões. Não, eu não quero. Eu quero poder viajar a alguns lugares. Eu não me vejo um pastor de igreja local. Eu me vejo um treinador, um pastor líder no perfil de dar suporte a implantações de igreja, dar suporte e treinamento nesse perfil. E a Igreja Evangélica das Nações permite isso. Sim. A Igreja Evangélica das Nações ela é uma igreja missionária. O CTMN não tem mais, né? Existe. Existe ainda? Existe num outro perfil, mas existe. Antigamente, o Centro de Treinamento Missionário das Nações... Era lá no prédio antigo, no Ramalho e tal. Ele tinha o perfil acadêmico, de fato, para formar missionários de qualquer denominação. Então, você ia lá e estudava, porque nós éramos parceiros da FTSA. Depois de um tempo, entendemos que nós temos que focar no nosso ministério. Então, nós fechamos a porta para o todo e formamos cursos para a IEM. Então, nós temos uma não sei como seria a palavra aí, uma biblioteca de cursos muito ampla. Uma grade. Para a Igreja das Nações. Então, todos os cursos para você se tornar líder da Igreja das Nações hoje é feito dentro da Igreja Evangélica das Nações. Tudo material feito nosso, né? Entendi. A Beth, primo Berbel, que é a esposa do pastor Paulo, ela é fantástica na parte acadêmica, de ensino, e ela é a mentora nessa área aí. Que massa. Então eu creio que eu posso, porque assim, inclusive essa experiência minha de implantação de igreja serviu para isso. Porque tem um cara que ele implanta, igual o Paulo, larga a liderança e vai para outro, depois ele vem dando manutenção e vem cuidando. Né? Inclusive nós estamos estudando o Atos, nós estamos vendo isso. Eu plantei, a Paulo regou, mas isso deu crescimento. Exatamente. Mas ele fez parte de tudo que estava acontecendo, fez parte do corpo. Né? E eu acredito que eu tenho esse perfil. Né? Vai, fica 2, 3 anos, levanta a liderança, vai, fica mais 2, 3 anos, levanta a liderança, e dá daqui um tempo. Eu até estava brincando com o Berbel que se precisasse em outro lugar, eu ainda tenho tempo. Domingo de manhã ainda dá para abrir uma outra igreja. Então de manhã eu estou numa, tarde, à noite eu estou em outra. Legal. Eu costumo dizer que eu não me canso, cara. Eu jogo bola, eu faço luta, eu cuido das empresas, tenho minha família, eu tenho tempo com a minha esposa, eu tenho tempo com as minhas filhas. Isso é importante. Entende? Então eu consigo gerenciar bem isso. É aquele negócio, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Uma desculpa, exatamente. Então eu creio que eu não fico muito tempo em Marília, não. Legal, eu também não. Eu não fico muito tempo em Marília, não. Que massa. Meu, galera legal aqui, ó, Ricardo Andrade, William, Thiago Nunes, um abraço, Thiagão, Deus abençoe, saudade de você, meu irmão. Denise Fernanda, boa noite, teve um cara que colocou aqui, ó, esse cara é top, hein, sou fã dele, William Novaes, você pagou pra ele falar isso aí? O William, tá precisando do churrasco, hein, cara, tá me devendo na Casa Nova. Ele comprou uma casa no Maracá e nunca mais me chamou pro churrasco, cara de pau. Esse cara é assim, eles mudam de casa, esse cara é amigo. Eu vou ter que invadir os Maracá lá. Os Maracá lá, que bênção. Maravilha, maravilha. Pastor, em relação à empresa, agora tem a Maersk Bank, né? Que é uma empresa de adquirência. Isso. Tem alguma outra no forno aí ou não? Não. Na verdade, a Maersk Bank, ela inicia com máquinas de cartão, que já está pronta para quem quiser melhor taxas, aí suporte já está disponível. E até agosto ela vai ter o banco digital, tipo o Inter, o Nubank, sabe? Então nós vamos ter um banco atrelado à máquina, ao sistema de gestão. Nós temos um controle legal, que é o sistema de gestão. E agora eu vim com o aplicativo. Estou precisando de um sócio. Vou jogar na areia, quem sabe, né? Um sócio aí para um aplicativo de gestão de salão de beleza. Tá? É um canal ao qual eu já estou inserido. Você já tem um aplicativo? Não preciso desenvolver. Eu preciso de um parceiro nesse ponto. Entendi. Né? Que rode na maquininha.
Tudo na maquininha, smart. Depois nós vamos conversar sobre isso. Então, tem várias coisas que tá aí atrelado a essas coisas, né? Então, no ramo, beleza, né? E aí eu quero virar um banqueiro. Eu tenho um aplicativo. Ah, vá. Chama Beautycare. Você tem mesmo? Na verdade, tá dentro da estrutura lá, né? Que a gente roda tráfego nele. Mas depois nós chegamos nesse assunto. Mas já que você jogou na mesa, eu vou jogar na mesa também. Qual é a empresa que vai patrocinar a marcha? Qual das 4? Qual empresa vai patrocinar a marcha? Qual a empresa que vai patrocinar a marcha? Qual das 3? Vai ser a Mask Professional? Será que aquela galera aceita salgadinho? Você aceita salgadinho? Império do Salgado, cara. Só no Pix. Você aceita salgadinho. Eu levo salgadinho lá. O Alisson da Degrarte lá andou me traindo esses dias. A desculpa dele era que eu fechava às 6h30. Mas eu falei que eu abria só pra fritar o salgado pra ele. Mas eu posso mandar salgadinho pro camarim lá, pra banda. O Lucas gosta, o Moreira gosta do salgadinho de lá. Não, o Moreira tava lá no camarim quando quebraram tudo lá? Não, era esse aqui mais uns 5 maior que ele. Eles viram que o Valadão não comeu nada do camarim, mas arrebentou o camarim lá, velho. Os caras queimou até minha cafeteira no 220 lá. Então, a gente pode... É assim, podemos conversar sobre. Mas eu tenho uma situação que, quando eu comecei a empreender, eu sou de família simples, né? Meu irmão é dono da maior barbearia de Marília hoje, né? O Rafael, do Estúdio R. Sei. É meu irmão, né? E eu sou do ramo feminino. Nós não tivemos faculdade, nós não tivemos uma família que pudesse nos patrocinar. Sim. Então, tudo que nós estamos fazendo é reinvestindo. Então, o que acontece? Eu acabei de estruturar a MESC, montei uma indústria. Acabei de estruturar a indústria, comprei a salgaderia. Agora, banco. Então, quer dizer, dinheiro não tem, mas a gente pode fazer alguma coisa sim. Dinheiro não tem vontade de trabalho. Tenho fé. Vamos fazer. Eu sou um cano. Deus manda, a gente obedece. É isso aí. Tamo junto. Você corta cabelo com o seu irmão ou com o Alisson? A barba é do Alisson, fala, estou precisando, o Alisson não quer me atender. E o cabelo é com o meu irmão. Mas eu tô deixando ele crescer, então por isso que tá assim, sem corte, viu, gente? Entendi. Ele disse que tem que esperar mais um pouquinho aí pra arrumar o corte. Mas o cabelo é meu irmão que corta e a barba é o Alisson que faz. Entendi. Um pouquinho pra cada pra não dar briga. Ah, né? Tem que agradar todo mundo, né? Tá certo. Maravilha. Ó, a irmã Karen aqui, ó. A irmã Karen se desculpando porque ela não fez a canequinha a tempo. Então, essa canequinha eu te entrego durante a semana lá na empresa. Canequinha do Tô Salvo. Por isso que você tá com essa cinza aí, viu? Vamos te dar canequinha se Deus quiser. Maravilha, galera aqui. Top. Kid é lenda. Kid é o pastor Kid. Salve. Boa noite. Esse cara é top. Maravilha. Pastor, você tem algum sonho? Eu não tô tendo tempo nem pra dormir, né? Você vai sonhar. Ainda quer trabalhar comigo. Não tem tempo nem pra dormir, não vai pra sonhar. Mas dá tempo de trabalhar mais um pouquinho. Né? Dá pra trabalhar mais um pouquinho. Na verdade, eu tenho sim. Eu tenho sonho de conhecer aí outros países, né? Eu tenho vontade de conhecer outros países. Ainda não foi pro fora do Brasil? Não fui. Mas eu não queria ir pra passeio. Não foi porque não quis, né? Eu não queria passeio, não. Eu queria ir no chamado missionário, sabe? Entendi. Eu tenho pedido pra Deus pra que o telefone tocasse. Vem. E falasse, ó, que se viesse aqui. É. Não importa o tamanho, aonde seja, mas eu queria ir com uma pegada dessa. Eu não queria... Tem um cara, você deve conhecer ele, eu não sei o nome dele, cara, lá de Londrina que foi pra França. Tércio é filho da IEM, né? Então, mas ele foi abrir uma IEM lá ou foi pro outro ministério? Não, o Tércio foi pastor da IEM por muitos anos, em Adamantina, né? Depois ele foi pra Londrina pra Presbiteriana. Ah, tá, não é nada da missionária da IEM, não. Mas eu acho que ele tá pela Batista lá. Ah, entendi. O Tércio tá na França. Eu tenho primos na Espanha, né? Mas eu não queria ir para passear. Eu não queria ir assim, não, vou passear. Não, eu queria ir... Com uma missão. Com um objetivo. E aí, assim, vou para a Argentina agora, em 2024. Eu tenho uma situação na Argentina, mas eu queria ir para o outro lado. Eu queria ir lá pro lado da Angola, Arábia, sabe? Esses lugares assim. Entendi. Um lugar mais punk, nada de muito glamour também. Eu vou em 2026, Estados Unidos, Canadá e México. Ai, que delícia. Copa do Mundo. Ô pastor, mas vem cá, pergunta que não quer calar então. Você falou assim, se o telefone tocar te chamando e tal. E aí? E se o telefone tocar?
Vou embora. Como é que fica as empresas? Que empresa? Primeiro é o reino. É, né? Atrás dos meus produtos, lá, glória ao nome do Senhor. Tudo é feito para glorificar o nome do Senhor. Tá lá estampado lá? Tá lá. Se não for para glorificar o nome do Senhor, nada serve. Tá, mas tudo bem. Mas... Se tocar, eu arrumo as malas e vou embora. Mas tudo bem. Mas primeiro eu preciso da permissão do Berbel. Uhum. Meu líder espiritual. Pastorzão, ó, tem tal situação. E aí? Eu tenho certeza que ele não vai travar a possibilidade, porque aí vai junto. Vambora. Mas tudo bem, mas vamos lá. Vamos lá para olhar para mestre profissional, que é o seu cargo-chefe. Você tem hoje 11 anos de empresa, né? O que você falou? 11 anos de empresa, uma história, uma marca, uma identidade, um patrimônio criado, uma clientela formada, uma estrutura. Você vai doar? O que você vai fazer? Você vai doar? Eu tô aqui. Na verdade, ela fica... Caso isso aconteça, Evandro, que vai ter gente pra querer pegar um pedacinho. Né? É, né? Não, sempre uma, quem? Eu tenho as filhas aí também, ó. Não, ela vai junto. Põe as filhas aí e mentoria à distância. Acabou. Hoje a gente consegue fazer tudo online, né? É verdade. A gente faz tudo online, cara. Então eu tenho esse desejo aí. Só não fui embora ainda por conta da minha esposa. Minha esposa gosta muito de Marília. Mas eu já falei pra ela que o tempo tá chegando. Eu não vou... Porque agora, como a Vera tá virando pro ministério, eu não vou ficar guardando voo, não. Comprei um apartamento já para largar as filhas em segurança. Porque você fica na casa, você não consegue viajar e largar elas dentro da casa muito tempo sozinho. Não, no apartamento não tem segurança e tal. Então, daqui 2 anos entrega. E eu vou deixar elas aí e vou viajar ao Brasil, cara. Deus vai me levar para vários lugares. Eu tô preparado. Tô me preparando para isso. Partiu. Tô fazendo meu curso de teologia. Isso é legal. Tô me preparando. Tô me colocando na Você é um cara organizado, né, pastor? Não. Não? Pô, mas toca 3 empresas, e igreja, tá fazendo esse planejamento para 2 anos. Já ouviu falar da palavrinha graça? É assim. Só pela graça. O Lucas sabe se eu sou organizado, não. Pergunta pra ele. O Lucas ficava louco comigo. Eu tenho uma reunião com ele, vou... Pergunta pra ele. Pergunta se ele quer voltar. Ele chegava de manhã lá pra trabalhar no computador. Eu falava assim, Lucas, pega a caminhonete e vai pra Elisiara. O que aconteceu? Eu tenho que buscar produto. Ele ficava doido comigo. Então, assim, na verdade, eu tenho aprendido a me organizar melhor. Hoje eu consigo... cheguei 20 minutos antecipado. Em outras épocas eu chegava atrasado. Então eu tô conseguindo chegar no horário, pelo menos. Tô começando a pautar algumas coisas. Mas eu ainda preciso me organizar um pouco melhor. O cara que produz demais, ele não tem organização. Pode observar. Não, cara... A maioria dos caras que produzem, eles não são metódicos. Cara, eles só produzem. Eu sou assim, exatamente. E tem que ter alguém atrás pra arrumar. Geralmente os dois lados. Então tem que eu preciso até pensar umas coisas pra dona Andressa lá, porque assim, eu sou muito mais resultado que organização. Exatamente. Eu sou meta. Levando de manhã, o que precisa levantar? Tanto de meta. Então eu vou atrás. O que precisa fazer? Organização. Não sei. Vou pra fazer. Eu, no meio do caminho, eu vou desenrolando o dia. É assim que eu faço. Acabou. Né? Então... aí eu tenho a minha esposa. Minha esposa já é mais processo. Entendeu? Entendi. E ela fica doida comigo, porque eu vou bagunçando. Ela tem que vir arrumando, né? A bagunça. Mas 20 anos já se acostumou com algumas coisas. Então eu digo que a maioria dos caras que são de resultado, eles não se organizam muito, não. É verdade. Não, tem que ter alguém para fazer isso aí. É aquele negócio, no começo você faz tudo, mas vai chegar numa hora que você vai... terceirizando. Já faz 15 anos que eu tô fazendo tudo, mas tá bom. Entendi. Eu vou chegar lá. Por isso que tá rico. Vou chegar lá. Pastor, quero agradecer demais sua presença aqui no Tô Salvo. Já faz um tempinho que tá pra gente chamar o senhor, né? E foi até engraçado, né? A situação, porque tô um belo dia em casa, eu nunca tinha feito uma live no Instagram. Aí eu tô lá em casa, lá, pensando nos negócios da marcha e tal, assim, que era de umas 11 horas da noite, não era? Eu tava chegando em casa. Era umas 11 da noite, eu falei assim, vou testar essa live do Instagram aqui. Abri lá, falei, deixa eu ver se entra alguém. Entrou uma meia dúzia lá. Aí apareceu o perfil da igreja. Inclusive tem 2, né? Tem um Nações Norte e outro Nações Santo Unido, né? A Norte é o Léo. Ah, entendi. Eu até marquei no Instagram lá o pastor Marcelo, @Marcelo e tal, e o @Santa Antonieta. Isso. Eu falei, bom, se for o outro, eles vão me corrigir já, né? Aí eu arrumo. Mas eu fiz o certo, então. Aí entrou o perfil da igreja lá e tal, não sei o quê. Aí eu quem, né? É que no meu celular tem 5 perfis. 5 Instagram, né? Não, o meu também, Eu sei com qual que eu entro. Aí eu entrei com um, falei, puxa, eu tô com o da igreja, acho que era o meu pessoal. Eu também. Nossa, aí eu falei, não, Marcelo, eu falei, nossa, é agora. Aí eu falei, manda o
celular no direct, né? A gente trocou ideia no dia seguinte. É porque eu tenho da Zona Sul, que eu gerencio, do Santa Antonieta, do Bank, da MESC e da Império Salgado. Meu Jesus. Nossa, cara. E eu tinha uma agência de comunicação. Hein? É. Não, eu criei, preciso até tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa lá. Eu criei a minha empresa, ela chama E3 Produção. E3? É. E de Evandro e 3 de Pai, Filho e Espírito Santo. E aí eu até coloquei agora ela nas artes da marcha também, junto com o Tô Salvo, né? Que vira um infinito, viu? Sim. Junto dele só vira um infinito. O 3 com o 8. O 3 com E. O E vira um 8. É, vira mesmo. Aí, inclusive, eu criei o Instagram da E3, mas não tem nada lá. Preciso alimentar conteúdo lá, até ver isso aí com o Marcos. Você não trabalha com internet, né? Você nunca mais essas coisas, né? Cara, é aquele negócio, caso de respeito de pau. Entendeu? Eu tô terceirizando tudo já. Sei bem que é isso. Nossa, pelo amor de Deus. Mas você enfim. contrata, os caras não faz. Você também não faz. Você contrata, as pessoas não fazem. É duro, cara. É que nem, por exemplo, assim, o Instagram do Tô Salvo. As coisas da marcha agora, o designer que publica, não põe mais a mão. Entendeu? Então, nesse momento, ele vai fazer uma semanal toda quarta. Inclusive, quarta agora vai ter um negócio legal lá em relação ao artista que vem. E na quarta que vem já vamos divulgar de cara quem vem e explodir já outros meios de comunicação na cidade. Da marcha é ele. Mas as coisas do Tô Salvo sou eu. Entendeu? E às vezes, por exemplo, às vezes passa a semana e a gente posta no sábado convidado, a segunda. Tá ligado? E existe essa falha aí de, na semana, colocar um conteúdozinho lá legal. Sabe? Nem que for um versículo. Entendeu? Existe sim essa falha nossa que a gente precisa corrigir ela o mais rápido possível, né? Dá pra brincar com as características do que vai vir depois, né? Dá durante tudo, a semana, cara. Você vai brincando. Sim, não. Chegar. Mas é que é tempo, é igual eu. Às vezes tem um amigo meu que ele explodiu no meio digital aí. Ele fala, Marcelo, você tem tudo pra ser o cara do digital e tal, não sei o que, cria conteúdo, o cara cria conteúdo. Eu falo, mano, não tem cabeça pra criar conteúdo, mano. Cara, Eu fico o dia inteiro pensando em como resolver uma situação. Como que eu paro depois pra fazer um conteúdo, cara? Então. Não dá. Entendeu? É verdade. Eu comecei a escrever e-mail de Deus lá, fiz 2 e-mails de Deus, acabou o e-mail de Deus. Deus mandou mais e-mail pra mim. Eu não tive tempo de abrir a caixa de mensagem. A caixa de entrada. Entendeu? Porque é muita coisa, né? Então eu preciso fazer algumas coisas acontecerem. Mas sabe o que é isso aí? É porque a gente busca o resultado e não é organizado, cara. Exatamente. Senão a gente fazia tudo, mano. Ó, depois você me permite pegar essa live e colocar lá no meu canal do Instagram? Instagram? Fica à vontade. Vou colocar no Instagram não, do YouTube, né? Fica à vontade. Porque a gente dá uma... a gente deu o stop e já publica automaticamente no canal. Legal, depois eu copio lá. É só meter um download lá e já era. Fechou. Maravilha. Pastor Marcelo, cara, obrigado, cara, por esse nosso convite. Você estava do nosso lado faz tempo, né? A gente mira as potências, né? Nações, isso, aquilo, outro, e fala, mano, vamos chamar a galera, né? Vamos vindo, né? É que primeiro chama os top 5, depois vai pros... Nada, cara. Como que é? Baixo clero. Não, imagina. na verdade... Pastor Augusto, eu falei, Pastor Augusto, sim, esse dia. Pessoal, na mesa senta os caras lá do alto escalão na mesa, né? Do café da manhã. E aí eu sento meio... Aí o pastor falou assim, Marcelo, quando você vai sentar nessa mesa? Rapaz, aí é só alto escalão, sou do baixo clero ainda. Uma hora eu chego lá. Brincadeira. A gente, assim, existem pessoas que existe a estratégia. Sim. Que até agora eu usei isso com uma e tô para usar com uma outra segunda. Essa uma única que eu usei a estratégia até agora foi o Berbel. E deu bom, né, cara? Porque foi assim, ó, eu fui nas beiradas, né? Fui no João Celso, entendeu? Até a Beth, né? A Beth. Falei, bom, depois da Beth tem que ser ele, meu. Aí já foi na marretada. Ia ser o Kid, né? Aí o Kid meio que... O Carlos Buch. O Carlinho veio também? O Carlinho veio e tal. Eu falei, bom, próximo é o Berbel. Aí, inclusive, um cara das nações, não vou falar o nome aqui, falou assim, meu, se você levar o Kid, Berbel vai. Né? Aí o Kid se acidentou, né? Eu falei, não, então se eu levar a Beth, o Berbel vai. E graças a Deus, todo mundo foi benção, você foi benção. E é isso aí, veio. Vamos lá. Vamos ver se eu lembro todo mundo. Você, João Celso, Beth, Berbel, Carlinhos Buch, Serginho, Gabriela. Acho que é isso. Que eu vi foram esses. 7. Rapaz. Tem uma leva ainda. Não, assim, de igreja não, você está ganhando. Aí depois tem o Mar Silvio ainda da Estaca 7. Nenhuma outra igreja trouxe mais que 7, cara. Tem o Mar Silvio e os demais que auxiliam, tem né? 7 igrejas, uma igreja só tem 7 igrejas, né? É verdade, cara. Nós somos em Marília 12.
celebrações. 12 pontos. Caramba, meu. A celebração é 4, depois tem mais 4. A gente tem um monte. Que demais. Graças a Deus. É isso aí. É melhor abrir igreja do que abrir boteco, né? Pastor Marcelão, obrigado, cara. Deus abençoe estar com a gente aqui hoje. Foi uma benção, foi um prazer receber você aqui. Tanto a história da igreja, parte de evangelismo, início de trabalho, que não é fácil, parte profissional, parte conjugal, enfim. Olha, gente, tem assunto para todas as áreas da sua vida. Tá? Tem exemplo financeiro, exemplo profissional, ministerial, espiritual, conjugal, enfim. Só tem que organizar. Exato, só tem que organizar, é verdade. E aplicar na sua casa, na tua família, no teu trabalho. Pastor, obrigado mais uma vez. Tá? Quer mandar um abraço para alguém? Não, tranquilo. Só lembre-se de 2 coisinhas. Pecado não é problema. E seja um cano limpo e liberado para que Deus possa te usar na vida de outras pessoas. Amém. Você flui, né? Exatamente. Glória a Deus. Gente, é isso aí. 12 de agosto, marcha para Jesus. O planejamento tá 1000 por hora, tá 1000 por hora. E, ó, pastor, eu tô, como eu posso dizer, cara? É que assim, na verdade ainda não startou da maneira que deveria startar, sabe? Mas não vai fazer muito barulho até lá na cidade. Vai ser em junho. Agosto. 12 de agosto, véspera do Dia dos Pais. Dia dos Pais, estamos com um planejamento muito grande aí. Vai vir o artista confirmado aí, abençoado. A gente tem comunicado algumas pessoas assim, né, para sentir, né? E a gente tem percebido uma empolgação muito maior do que... Você acredita que eu não conheço nenhuma música? Cara, não, escuta Na essa. verdade, aí depois ela me mostrou as músicas que eu conheço. Conhece? Mas pelo nome eu não sabia, pelo nome me deu músico. Mano, já chegou várias pessoas em mim e falou assim, que música essa banda toca? Aí eu começo a falar meia dúzia, todo mundo conhece. Mas o nome... eles não divulgam, às vezes, o nome, eles divulgam a letra. Exatamente. Os caras são fortes. Não, as músicas do cara, mano. E assim, falar o nome, nome X, poucas pessoas vão assimilar. Mas a hora que tocar as músicas nas vinhetas... Você já foi atrás do patrocinador? Tem patrocinador, você já foi? Tem também. Já foi? Tem também. Não, eu fechei um contrato hoje lá numa casa lá com eles e tô pra dar marretada, sabe? Tá casa bonitão. Casa bonitão. Não, inclusive esses caras aí patrocinam um monte de show mundão aí, né? Esses caras aí, né? E o cara é fácil acesso, dono. Não, vai, mas assim, quando eu tô com uma reunião marcada com o principal concorrente dos caras. Começa com T. Entendeu? Então, se eu não fechar com esses caras, aí eu vou lá. Entendeu? Mas eu tô com uma reunião já com esses caras marcados já. Mas se for no outro, dá primeiro, hein? Né? Vixe, só pra atravessar. Adoro essas coisas. Gente, Deus abençoe. Você corta essa parceira. Deus abençoe. Semana que vem, nós vamos trazer aqui a galera da ABU, tá? A ABU é uma galera de jovens que faz um evangelismo pesado nas faculdades de Marília, tá bom? Você não pode perder em nome de Jesus. Semana que vem, às 20 horas. Acompanha o Tô Salvo. Toda a divulgação da marcha, ajuda a gente repostando lá também, que vai ser bênção em nome de Jesus, tá ok? Pastor, mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Semana que vem tem mais galera.